Rádio Despertar. No topo do monte de que se divisam os factos, tal como se apresenta. A Rádio Despertar deve fazer no máximo para poder expandir a estas rádios a nível do país. Porque, afinal de contas, estamos a ver que essa democracia está sendo espalhada em todo o ponto do país através dessas rádios que têm abertura a toda a gente. A Rádio Despertar é que está a dar um tempo suficiente para poder as pessoas ouvir a realidade que se passa. A meio ao olhar desdenhoso, a mais ousada mídia ao serviço da verdade. Por tudo quanto ouvimos e vimos sobre este julgamento, nos pareceu que certos jornalistas da nossa praça agem apropriando-se do direito de cometer crimes de abuso de liberdade de imprensa na maior das impunidades. Para estes jornalistas e para aqueles que neste tribunal os apelidaram de colegas, ter um comportamento criminoso na comunicação social passou a ser um direito. A ver, vamos, e não venham para cá dizer-nos que estamos a proferir ameaças. Silêncio. Por fim, o alívio e aplauso de quem se beneficia do rigor informativo. Eu fiquei 4 dias sem contato com quem quer que fosse e só comecei a ter contato na semana seguinte graças à pressão que a minha filha fez e porque a minha filha disse que haveria de recorrer a meios públicos para dizer que eu estava desaparecida. Boa tarde, são 17 horas e 18 minutos. Está consigo no ar o programa Ponto de Equilíbrio. Já sabe, a terça-feira o nosso compromisso vai até bem próximo das 19 horas. A análise com propriedade dos diversos temas que são escolhidos para partilharmos com o nosso auditório. Valdomero da Costa, que está a comandar a redação, o Pedro Cafiela, a Bilmara Maximiano, Vitória Sacutala, Maria Sila Chipa, e a cuidar da sonorização está o Osvaldo Tomás. E o René Agostinho está a cuidar de toda a estética sonora. E a voz que vai estar consigo é de Horácio dos Reis. Mais uma vez, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos saudar os nossos convidados e hoje a minha saudação começa por quem esteve ausente na edição passada. Doutor Jaime, seja bem-vindo e obrigado por anuir mais uma vez o nosso convite. Boa tarde, Horácio. Boa tarde, o Frei Angalo, os companheiros todos lá do outro lado. Desculpe não vos ter citado pelos nomes. Estão todos eles. Nessa altura só está a faltar o Chipelica. Sim, o Chipelica previamente anunciou que não estaria aqui presente. E os nossos radiovintes, a quem eu endereço aqui um pedido de desculpa por não ter estado cá a semana passada. Algumas questões de ordem profissional impediram que eu estivesse aqui. Desculpas naturalmente bem aceites e vamos saudar o Frei Angalo. Frei, seja bem-vindo. Frei, um momento só. Um momento, ok, agora está melhor. Seja bem-vindo, Frei. Sim, bem encontrado nisso, Horácio, aí o meu xará, o Jaime, o José Gama, o Mucuta e o Nelson Custódio, e também uma saudação particular para o Chipelica, que com certeza vai estar nos seguir, e aos trabalhadores que sempre estão no backstage aí dentro da Rede Despertar e aos nossos ouvintes. Boa tarde, estamos aqui para mais um ponto de equilíbrio.
Muito obrigado, José Gama. Seja bem-vindo e obrigado por cá estar conosco. Muito obrigado, e aproveito para saudar a todos que estão no estúdio e também que o estúdio, tanto virtual como físico, e também aos nossos ouvintes. Ok, assim está feita a saudação por parte do Gama. O Dr. Custódio está do outro lado e a saudação que se impõe para os nossos ouvintes. Verdade. Boa tarde a todos. Dr. Jaime, especialmente, né? Um prazer tê-lo de volta. O Gama, o Frei Angalo, enfim, ao Coque e ao Chipelica também, né? Um prazer estar de volta. Uma saudação especial aos nossos ouvintes. Um abraço. Chipelica está ausente, mas está o outro mais novo de Malange, o Coque Mucuta. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado aos companheiros. Boa tarde à audiência e para mais um dia de conversa. Obrigado. E começo por ti. O que é que andou a pensar, o Coque Mucuta? O que é que eu andei a pensar? Na verdade, eu andei a pensar, mais uma vez, num problema que já tínhamos refletido. O Norberto Garcia está a usar o BDA, não é, para, como muita gente viu e foi denunciado, comprar consciência de muitas pessoas. O verdadeiro objetivo a gente não sabe se é, na verdade, compra de consciência para a instrumentalização das pessoas para um terceiro mandato supostamente desejado pelo presidente João Lourenço, ou se é apenas para a autopromoção, ou seja, para que ele se promova e, como se diz aí pelos corredores, estar a fazer corredores para que seja eleito, seja nomeado o governador de Luanda. E então tem estado a fazer algum trabalho neste sentido. Norberto Garcia voltou a reunir com alguns jovens na Funda. Muitos destes jovens participaram no passado nas manifestações de ruas e, infelizmente, participar ou ir para um crédito desta natureza não há nenhum problema. Mas o problema consiste no facto de você vender uma imagem de que você é uma pessoa protestante ou protestatária e, no final das contas, por conta desta tua imagem, ou da imagem que você tem, você vai perfilar para receber 7 milhões de kwanzas, que é o valor que eles estão a dar. Aqui a minha nota é em relação ao comportamento de Norberto. Norberto normalmente não é tido nem é visto numa figura ou numa imagem muito agradável. Aparece sempre neste tipo de coisas e então ele devia se preocupar, né? Já esteve naquele escândalo da burla tailandesa, agora vem mais nestes escândalos. Não é bom para uma pessoa que queira ser político, que queira fazer política. Mas ele não estará aqui a contar com o beneplácito da estrutura superior do MPLA e principalmente por ser uma figura que trabalha diretamente com o presidente João Lourenço, não terá o respaldo e a aprovação do presidente João Lourenço para essas movimentações de estar a ceder crédito de 7 milhões. E aqui um ponto assente, segundo aquilo que o Coque acabou por dizer, um dos critérios para se ter acesso a esse crédito tem de ser um indivíduo que contesta o governo, que se manifesta. Principalmente, essas pessoas são o foco, são o objeto, são o alvo desse crédito. Compreendi bem o que você disse? É assim, o Norberto não reúne regularmente, ou não despacha regularmente com o Presidente da República. Ele reúne com o chefe da Casa Militar, que é o General Furtado, e de certeza o General Furtado reporta estas atividades enquanto auxiliares do Presidente ao Sr. Presidente. Seria bom que fosse visto de forma diferente, porque o que é que acontece? É que o Presidente diz que está a lutar contra a corrupção, mas é um grande promotor destes atos de corrupção. Então eles não saem bem na fotografia, percebes?
Se o presidente recebe recorte ou informações em torno destas coisas, é preciso ele perceber. Depois, esse dinheiro estão a deitar, é mesmo deitar, porque estes jovens não têm projetos, muitos deles agrícolas, como está a se fazer passar, para que depois haja retorno e devolvam ao Estado estes valores. Percebes? Este dinheiro é mesmo deitar que estão a fazer e que não é bom. É bastante sério. Estaremos a testemunhar uma prática lesiva ao erário com base nesses critérios do COC. Mas essa pergunta queria fazer aqui aos dois juristas. A ser verdade, o Dr. Jaime e o Dr. Custódio, estamos aqui diante de um ato de corrupção público, um ato público que muitas das vezes tem a cobertura da imprensa. Eu não sei, né? Já ouvi o Coca dizer isso algumas vezes, mas eu tenho dificuldade de comentar isso, sabe? Porque é difícil tomar uma posição, notícias dessa natureza, quando a gente ouve assim, né? Numa forma de desabafo do COC e fazendo uma acusação direta como esta. Não se sabe, né, se o real objetivo não é comprar consciências, mas é uma forma das várias iniciativas que existem, né, de permitir que os jovens tenham alguma iniciativa própria, empresarial, aí no âmbito do autoemprego, e que decidiu-se então aqueles jovens que muitos deles contestam porque têm dificuldades econômicas, querem afirmação social. Vamos lá ouvi-los diretamente, o que é que se passa, não reclamar o quê? Nós queremos emprego, queremos uma oportunidade para empreender. Tem ideia, tem um projeto, tem cabeça para poder gerir e então encontrar ali um mecanismo de facilitação para então permitir que aqueles jovens se insiram, sejam inseridos na sociedade, sejam enquadrados. É dessa forma que se pode usar o dinheiro público? Depende como se desenhou isto. Por exemplo, tu repara, nós conhecemos muitos que fazem parte do movimento de contestação social, muitos até são nossos amigos, e a composição deles era muito variada. Há aqueles que iam efetivamente às manifestações porque estavam desempregados, porque não tinham alguma oportunidade e encaravam das manifestações uma forma de exteriorizar o seu descontentamento. Alguns iam para as manifestações por uma questão mesmo de convicção, consciência e tudo isso, até porque eram empregados. É como um filho em casa, está a reclamar. O pai tem que parar de dar surra. Chama o filho, o que é que se passa? Não, papai, eu estou descontente com isso e aquilo. E às vezes é uma questão de diálogo e encontrar uma forma de poder suprir as dificuldades que o jovem está a enfrentar. Mas não interpretando isso como uma forma de compra de consciência, porque uma dezena de jovens que eventualmente... Mas são jovens que influenciam. Sim, mas aqueles jovens não mexem na composição de quem vai votar ou não vai votar. Não altera nada. Então qual é a razão desta preocupação com esses jovens? É a primeira vez que nós estamos a ouvir essas notícias do homem da ação psicológica estar ali com a mala de dinheiro a distribuir em figuras que contestam o atual regime. Eu não vou ir contigo nesse critério da mala de dinheiro, né? Repara, como é que se salvou os Lambas depois da morte do Amizade? Os Lambas eram um grupinhozinho de meios delinquentes. Mas depois chegou-se à conclusão que em vez de encomendar um caixão para aqueles miúdos, era melhor ouvi-los, dar uma oportunidade, colocar-lhe um palco legítimo. E foi por via disto que se conseguiu ter a maior expressão do Kuduro que nós já tivemos na grelha. Foi necessário aproximar-se a um conjunto de miúdos que até eram delinquentes no Sambizanga, chamou-se, reabilitou-se aqueles miúdos e conseguiu-se produzir jovens que conseguiram inspirar muitos kuduristas e provavelmente... Como é um ponto prévio, Dr. Jaime? Não, deixa-me pode concluir. E provavelmente esteja a pensar também assim, o que é que leva esses jovens a irem à rua? Não são malucos, com certeza. Vá-se lá saber o que é que se passa com eles. E provavelmente seja nesta perspectiva que se esteja a fazer um aprox com esses jovens, no sentido de se encontrar uma forma
pouco conflituosa, né, de poder resolver as suas questões. Nós vemos isso também acontecer em Cacoaco. Se lembra, há muito tempo que não há manifestações em Cacoaco. O administrador reuniu com os jovens, ouviu as suas inquietações, e que algumas até eram legítimas, e naquilo que era as capacidades da administração municipal foi atendendo uma ou outra questão, e conseguiu-se efetivamente acabar com as manifestações em Cacoaco. Então, dizer que isso é um processo de compra de consciência não é possível, porque em Cacoaco, por exemplo, apesar da iniciativa da administração municipal em dar um jeitinho à vida dos jovens, naturalmente que a UNITA voltou a ganhar em Cacoaco, como faz sempre desde 92. Não mudou nada. Muito obrigado, Dr. Jaime. Eu queria também um comentário, por ser jurista. Dr. Custódio, há quem alega, e com base nessa denúncia feita pelo COC, de estarmos a testemunhar de forma impávida atos de corrupção sem a devida crítica e a devida censura que deveria merecer um ato do género, uma vez que o critério para se obter esse crédito é ser alguém que contesta o regime, é ser alguém que sai às ruas a protestar. É um dos critérios, isso fazendo fé naquilo que foi dito pelo COC Mucuta. Estaremos diante de um crime público que o Ministério Público deveria assumir, investigar estas denúncias? Olha, essa prática não é nova, né? Na verdade, essa é uma tática em que um regime, na verdade quase todos os regimes autoritários, antidemocráticos, como é o nosso regime, né? Sempre utiliza no sentido de identificar na sociedade aquelas pessoas que são influentes, como é o caso nosso de Angola. Olha, se reparar, vai-se observar que o MPLA, o regime apanha, mas apanha assim de 20-0 nas redes sociais, né? Porque as redes sociais hoje funcionam como se fosse uma nova ágora, que era a praça lá na Grécia, onde os cidadãos iam e discutiam os problemas da cidade. Como nós não temos espaço nos órgãos de mídia oficiais, públicos, para expressarmos aquilo que nós sentimos, então nós vamos às redes sociais, todos nós, de um modo geral. E, naturalmente, o regime percebe isso. O regime não é... Portanto, as pessoas não são ingênuas, elas percebem isso, e aí elas vão identificando uma ou outra pessoa que vai exercendo uma certa influência e, naturalmente, de acordo com a ideia de que todo mundo tem um preço, né? Todo mundo tem um preço, e aqui o preço é mesmo financeiramente falando. Então, o sistema 1 engendra formas e metodologia de poder calar essas pessoas, oferecendo a voltar das somas de dinheiro. Portanto, isso não é novo. Eu mesmo já fui alvo disto. Quando eu estava no Brasil a estudar, a me formar, eu lembro-me que eu estava no 3º ano e eu tinha um blog em que eu escrevia vários artigos contra o sistema, contra o regime. E uma vez, eu mesmo no Brasil, recebi um agente da Segurança do Estado que abordou-me e tentou me corromper. Eu me lembro disso muito bem, como se fosse hoje, essa experiência que eu tive, né? Então, é assim, basicamente isso é novo. Agora, do ponto de vista, evidentemente, da legalidade desses atos, naturalmente isso configuram atos passíveis de serem considerados crimes, evidentemente, corrupção por corrupção. Por quê? Porque nenhum dinheiro cai do céu. Todo o dinheiro que é utilizado fora do sistema oficial, dos meios oficiais, fora daquele que é o prisma que estabelece o Orçamento Geral do Estado ou não, enfim, com desvio de finalidades, sobretudo, que não seja a persecução do interesse público, que não seja usado de uma maneira que os princípios da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência possam ser respeitados, é passível de caracterizar naturalmente um crime. E isto, evidentemente, deveria despertar a atenção dos órgãos de controle da gestão financeira do Estado, quer seja o Tribunal de Contas, até porque aqui também eu lanço uma crítica muito séria ao Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas sempre aprova a conta geral do Estado, uma ou outra ressalvazinha ali e acolá, mas acaba sempre aprovando, quando nós todos sabemos que, infelizmente,
são recorrentes os atos de desvio de finalidades de fundos públicos. A pergunta que se coloca é de onde foi que o senhor Norberto Garcia terá tirado esses dinheiros? Vieram da onde? Esses dinheiros são dinheiros que deveriam fazer parte do Tesouro. Vêm da onde? Vêm de recursos do petróleo. E se vem do recurso do petróleo, por que esse dinheiro não faz parte do Tesouro? E se faz parte do Tesouro, em que ponto é que do Orçamento Geral do Estado que foi aprovado... Doutor Custódio, esse é um ponto prévio. Eu queria ver o enquadramento jurídico. Vamos ter que passar a palavra aos demais, porque estamos no princípio e temos o tempo a correr. E é um bem não renovável. Poderia então fazer aqui a nota final. Em síntese, Horácio, é claro que isso caracteriza crime, né? É claro que isso caracteriza tanto atos passíveis de serem considerados como corrupção ativa, passiva, até, às vezes até peculato mesmo, porque o Norberto Garcia é um agente público, ele é um agente público, né? E evidentemente se usa dinheiro público para corromper terceiros com finalidades de... Quer dizer que o Norberto no próximo governo pode voltar para a cadeia? Não sei, mas que é um agente público naturalmente. É preciso observar a expressão passível. É possível. Passível, sim, naturalmente, doutor. Ok, então, muito obrigado. O Frei e o José Gama queriam comentar esse assunto levantado pelo Coque. Um assunto bastante polêmico e que efetivamente desperta alguma curiosidade de quem nos acompanha a partir de casa. José Gama e o Frei Engalo queriam comentar esse assunto? Ou podemos pular naquilo que são vossos temas que servem sempre de ponto prévio para o início da nossa conversa? De forma rapidinha, eu diria que isto é tentar aproveitar-se e abusar da pobreza dos outros para depois expô-los, né? O próprio governo empobrece os populares, os jovens, atirando-os para o desemprego e por detrás humilha-os dessa forma, arranja pacotes de subvenção, de dinheiros para dá-los e, em troca, faz aqui uma subversão dos jovens. Os jovens são ativistas, deixam de fazer aquilo que querem, que é de lutar por direitos e passam a estar à disposição agora daqui destes gabinetes de ação psicológica, né? Que isso no fundo é uma espécie de compra de consciência, mas aí é mais para o abuso da condição social destas pessoas. O governo as coloca assim e depois ainda os abusa. E Frei Engalo? Sim, eu recebi um áudio muito detalhado, digamos, de um que beneficiou, inclusive dizia os nomes das pessoas a quem se dirigir para beneficiar para receber esse dinheiro, naturalmente com aquela condição que o Coque disse. Eu vou também na perspectiva também do Gama, que na realidade isso é abusar da condição do jovem, porque boa parte desses jovens, portanto, não tem, ao menos pela expressão, não tem uma formação acadêmica que garanta um futuro para eles. E eu fiquei a saber de distribuição de fazendas também, possivelmente. Eu não sei, honestamente, digamos, esses jogos até onde vão. Em princípio, aquilo que poderia configurar crime, digamos, aquilo que poderia ser investigado, era a origem. Primeiro, portanto, a autoridade deveria verificar se há essa distribuição indiscriminada de dinheiro e averiguar a origem desses fundos. Portanto, porque isso, em termos de organização social e crime internacional, isso é um comportamento mafioso. Tá? É um comportamento mafioso. Portanto, mais do que falarmos só de corrupção, só de outros tipos de crime, portanto, esse aqui é um crime de cariz, portanto, de matriz mafiosa. Portanto, e nos sistemas corruptos como os nossos, portanto, é normal que os mafiosos também entrem exatamente no sistema político. Portanto, é preciso ver que, portanto, se fala muito de máfia, às vezes é muito associada só à Itália, à China, à Rússia, mas é um comportamento
de várias pessoas, de vários delinquentes, porque é um comportamento delinquente, que existem muito nos países onde, portanto, o sistema político não funciona e, sobretudo, o sistema jurídico não funciona. Porque, por exemplo, nesse caso, quem deveria investigar, quem deveria ter a iniciativa de investigar essas denúncias públicas, portanto, está aí passivo. Por exemplo, e termino aqui, eu me lembro, tanto como diz aí o Nelson Custódio, não é novo. Durante a pré-campanha, a última, só para dar exemplos recentes nisso, e da pré-campanha houve o MPLA fez tanto daquilo de apresentar militantes, supostos militantes do MPLA, da UNITA, que desistiram, apresentar jovens que vão pedir desculpas ao Presidente da República e a seguir o Presidente da República reage perdoando, mas quando existem situações dramáticas na sociedade, ou simplesmente o Presidente da República não está nem aí. Portanto, isso, eu digo, é um comportamento mafioso, portanto, que deve merecer a condenação das pessoas, eticamente falando, e também das autoridades policiais. Parece que em Angola quem investiga é a polícia, ou quem tem a iniciativa, deviam investigar essas denúncias e ver a origem dos fundos. Depois de averiguar a origem dos fundos, aí se vê a coisa, tá bem? Ok, obrigado, Frei Angalo, mas vou continuar consigo. O que é que andou a pensar e quer partilhar connosco? Olha, rapidamente até tudo se liga ao que foi se dizendo. Esses dias fui chamado a refletir sobre a orientação vocacional e profissional dos jovens em Angola. E a coisa que, portanto, a gente quando tem que aprofundar um tema, depois verifica vários aspectos. O grande problema que eu acabei verificando é que, por exemplo, em Angola os jovens estão sem grandes opções. Não existem políticas a nível, portanto, políticas a nível do sistema de ensino que orientem os jovens para um futuro. Portanto, no fundo não temos um projeto de nação onde os jovens possam ter um futuro, possam escolher o seu futuro antecipadamente. E isto é preocupante. Isso significa dizer que a política no país não está a funcionar. E outro aspecto que muito me preocupou durante essa semana é que mais de uma pessoa ligou para mim a dizer, assim, espontaneamente, não queixando-se, que teve experiência, portanto, de amigos, pessoas próximas que parece as pessoas tornaram-se muito gananciosas, a atitude das pessoas perante as outras já não é de muita honestidade, ok? Parece que o nível de honestidade no nosso país tende a baixar muito. E também, portanto, esse é um aspecto que me preocupou, porque vai mostrando que a falta de perspectiva e de futuro vai inspirando uma mentalidade de imediatismo, tipo, ganha, 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 sem olhar os meios. E, portanto, isso depois acaba resvalando também para essa situação desses jovens, que de ativista passam para pessoas compradas, consciências abusadas, porque as pessoas sabem que as pessoas querem dinheiro. Em Angola é assim. Se você pega uma mercadoria que custa 10 mil kwanzas, olha, fulano vai vender, isso vai te sair 10 mil kwanzas. E você pegar 1000 kwanzas e entregar diretamente, a pessoa vai preferir 1000 kwanzas, porque não quer trabalho. Ok. Isso é preocupante. É preocupante. José Gama, o que é que andou a pensar? Bom, eu andei a pensar na nova Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão à Corrupção que o ministro Adão de Almeida apresentou a semana passada, e achei ela interessante porque ela traz 3 pontos, que é a prevenção, detenção e repressão, e envolve duas instituições a trabalhar, que é, neste caso, a Procuradoria, né, que vai na primeira fase, que vai investigar, e depois os tribunais que vão julgar. Ela é interessante, embora ele não apresentou o programa, mas só vendo os 3 pontos que ela apresenta e que ela apresenta à volta dessa estratégia,
chega-se facilmente à conclusão que é uma cópia da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção de Portugal, concretamente no seu número 7. Portugal tem um programa que é de 7 pontos e o número 3 é estes 3 pontos que o Adão de Almeida apresentou. O problema até não está se copiaram ou plagiaram, é que Portugal tem medidas até interessantes que poderiam ser adotadas como Angola. Por exemplo, Portugal envolve, aliás, também nessa estratégia de combate à corrupção, as empresas privadas. Neste de Angola, não. Uma Matapalo, por exemplo, nesta estratégia de Angola, ela pode receber contratos, por detrás pode pegar uma percentagem e transferir por uma conta do CAP ou do MPLA ou para a campanha, ou para comprar material para a campanha do MPLA, ela não é penalizada. Então, na estratégia de combate à corrupção de Portugal, para além de envolverem as instituições do Estado ou a administração pública, as privadas também são obrigadas a entrar nesta estratégia, são obrigadas a adotarem medidas de compliance para evitar corrupção, e elas são, e também aqui a parte, nesta de Portugal, da contratação pública. A contratação pública também entra porque é ali onde acontecem os vários escândalos de corrupção. E Angola não. Nós estamos aqui, várias vezes vimos o presidente da UNITA denunciar que a corrupção na governação do presidente João Lourenço está a vir, ou tem como fonte, os contratos públicos. O governo apresentou aqui a Estratégia Nacional de Prevenção, mas excluiu a questão da contratação. A contratação é onde vem a corrupção. Portanto, aquilo que o Adão de Almeida apresentou é teoria acadêmica, nunca vai se implementar. Ele copiou algum sítio e veio falar lá. Sim, é isso que estamos a dizer aqui, que é uma cópia da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção de Portugal, mas só copiaram um ponto que lhes convence provavelmente as autoridades angolanas. Está a querer dizer que é um plágio, mais uma vez. O governo angolano foi plagiar pelo menos até portuguesa. A ordem das letras está igual, prevenção, detenção e prevenção. Está igual, mas como dizíamos, a questão até nem é plagiarem ou copiarem, não há erro nenhum nisso. Deveriam copiar coisas mais úteis que está aí. Eu acho que o interesse aqui também, embora que a estratégia é de prevenção e repressão à corrupção, mas o propósito não é esse. O propósito deve ser por quê? Porque Angola quer melhorar nos rankings internacionais da luta ou de combate à corrupção e também melhorar dentro daquilo que diz a Convenção da ONU sobre o combate à corrupção. Então, ela, ao adotar essa nova estratégia, só agora, depois de mais de 5 ou 6 anos ou 7 anos de governação do combate à corrupção, ela, ao trazer isso agora, é para o próximo ano ser avaliada. Por quê? Porque estas instituições, para avaliarem o combate à corrupção de um determinado país, conta também um instrumento que ela aprova, as leis e etc. Então, Angola amanhã pode fazer a propaganda que aprovou uma estratégia de combate à corrupção ou de prevenção à corrupção. Então, ela é avaliada ainda pela positiva porque está a mostrar aqui esforço que, de facto, quer combater a corrupção, trazendo aqui essa estratégia. Só que essa estratégia aqui, pelo menos aquilo que o Adão apareceu aqui, é muito vazia. Por exemplo, o Brasil também tem uma estratégia de combate à corrupção do género e ela traz um ponto que é interessante, que é periodicamente estudarem leis que deixam escapar práticas de corrupção. Nós tínhamos uma que o presidente João Lourenço aprovou por via de lei ou decreto, que era aquela lei que dava 10% das arrecadações dos atos de corrupção para os juízes e magistrados. Aquilo era uma lei que promovia a corrupção que o presidente tinha aprovado. Mas ela, embora depois teve que ser a ordem dos advogados a fazer uma participação ao Tribunal Constitucional e este ter deixado cair. Por exemplo, devemos haver mais leis, passar a revisar também se há aí nas nossas leis
algumas capas que deixam que haja fugas, aliás, deixam fugas para praticar a corrupção. A lei da contratação pública, por exemplo, diz uma coisa e o presidente sistematicamente, regularmente, as viola, né, fazendo a contratação direta, direta sem concurso público, e isto também promove a corrupção. Temos aqui um presidente a combater a corrupção e, ao mesmo tempo, a promover a corrupção. Ok, Gama, muito obrigado. O Freire já falou, o Coque também já falou. Agora falta tão somente duas figuras para os seus pontos prévios. E o que é que andaram a pensar? O Dr. Custódio, passo por ti e vou terminar com o Dr. Jaime. Olha, chamou-me a atenção ao longo da última semana a visita que o Presidente da República efetuou, percorrendo o trecho entre a estação ferroviária do Bungo até ao novo... Eu já nem chamo de novo, né? Na verdade, eu só chamo de Aeroporto Internacional de Luanda, que vai começar a funcionar, sabe-se lá quando, a verdade é essa. Mas, assim, o que me chamou a atenção é o fato de que o Presidente da República terá constatado que existem um conjunto de constrangimentos nesse trecho, portanto, cerca de 45 quilômetros, e também há dados que apontam para o fato de que terão, só ao longo deste primeiro semestre deste ano, morrido aproximadamente 20 pessoas que foram, tanto atropeladas pelo comboio, né? E que o presidente tanto verificou e viu que há muitos problemas de segurança, lixo e assim por diante. Tanto. E aí depois o presidente voltou da viagem, desse trecho, convocou uma reunião emergencial e aí disponibilizou cerca de 130 milhões de dólares, né? Para então resolver esse constrangimento. O que é que me chama a atenção? Me chama a atenção o fato de que, veja, um projeto de tão grande vulto, que terá custado cerca de 10 mil milhões de dólares aos cofres públicos, né? Que terá demorado mais de 15 anos para ser construído, como que é possível questões relacionadas a acesso não foram previamente contempladas no projeto? Então, isso a mim me assusta, para ser sincero, né? O novo aeroporto internacional de Luanda está entre os aeroportos mais caros do mundo atualmente. A Turquia está a construir ou acabou de inaugurar há pouco tempo um aeroporto, um dos maiores do mundo que seja, e custou 4,5 mil milhões de dólares, se eu tanto pesquisei bem. Já o nosso aeroporto internacional de Luanda, o novo, como se diz, né, custou aproximadamente 10 mil milhões de dólares, o que para mim é um absurdo. Questões que têm a ver com acesso, segurança das pessoas, essas questões já não estiveram previamente contempladas no projeto em si. E depois, o fato também que me assusta é ver o Presidente da República a tomar decisões importantes de maneira, assim, eu diria, atabalhoada. Por que atabalhoada? Porque o Presidente da República volta para o gabinete, volta para o Palácio, convoca o Conselho de Ministros e, numa tacada só, disponibiliza cerca de 130 milhões de dólares. Detalhe, as empresas que vão funcionar para resolverem a questão do acesso, a segurança, essas empresas nem sequer foram mencionadas no despacho presidencial. Aqui voltamos outra vez ao mesmo problema que o Gama estava a dizer, que é o seguinte: lança um conjunto de suspeições, os sistemáticos despachos presidenciais, onde rios, milhões e milhões de dólares saem dos cofres públicos sem se observar critérios próprios estabelecidos na lei dos contratos públicos, né? Portanto, onde é que está o respeito aí ao princípio da eficiência? Onde é que está o respeito ao princípio da transparência? Onde é que está o respeito? Quer dizer, há um conjunto de princípios próprios da administração pública que o Presidente da República, na forma como vai gerindo o Estado, na forma como vai gerindo os negócios públicos, me parece que sistematicamente o Presidente da República vai violando esses princípios, esses critérios, o que é grave, internamente, né? Muito obrigado. Este é um dos problemas que o país vai vivendo sistematicamente, vai enfrentando, e eu digo sempre, o tanto que nós falamos, o tanto que a sociedade fala
São críticas, são matérias, mas parece-me que o Presidente da República é surdo, não ouve, porque é uma pena, infelizmente. Obrigado, Dr. Jaime. O Custódio acabou roubando aquilo que era o meu pensamento, né? Embora numa linha discursiva diferente, é um evento que se podem fazer inúmeras observações. O Custódio decidiu ver aqui a questão, né? Mais uma vez o procedimento simplificado para a adjudicação dessa empreitada que se espera que seja feita aí. Mas a mim chamou-me a atenção as constatações que foram verificadas ao longo da viagem, o que demonstra que foi uma visita surpresa. Certamente que o Presidente da República agendou aquela visita, manteve aquilo no maior sigilo, ele e a sua equipa mais direta, naturalmente, incluindo o pessoal de segurança, e certamente deve ter batido nas costas dos senhores. Meus senhores, hoje vamos dar uma volta de comboio do Bungo até o novo aeroporto, quer ver como é que está aquele troço. Porque se ele tivesse antecipado aquela visita, certamente alguém teria tratado, ainda que fosse de noite, remover aquela sujeira toda ao longo da via, aquele mercadinho, vários mercados teriam desaparecido, aquela barbearia que foi instalada ali ao longo do ramal ferroviário teria desaparecido, tudo aquilo estaria limpo, para mais uma vez mostrar ao Presidente da República que anda tudo bonitinho, tudo direitinho, que não há nada com que se preocupar. E essa experiência da visita surpresa, relâmpago, para a verificação das condições do ramal ferroviário, Bungo, novo aeroporto internacional, eu gostava que fosse que daqui em diante fosse a regra. Não avisar ninguém. Ter apenas a sua equipa de segurança preparada, naturalmente tem que fazer uma preparação prévia do troço, da viagem, tudo isso, mas que isso fosse efetivamente a regra. Surpreender. Notou-se pelos rostos, né, nas imagens que vimos pela televisão, as que estão disponibilizadas nos meios digitais, muito desconforto dos seus auxiliares, apesar do esforço que faziam para manter ali um suposto sorriso, mas foi muito desconfortável ter que andar com o Presidente da República naquele comboio e ele ver aquela situação toda de ingovernabilidade, da ausência de Estado, do Estado que se exonerou das suas responsabilidades, do desacato flagrante à autoridade. Foi triste ver aquilo e deprimente até, apesar de todos os esforços que são feitos, mas na verdade é que os órgãos que devem fiscalizar, que devem aplicar as regras no dia a dia, parece que decidiram cruzar os braços e estamos aqui numa realidade, vida leva eu, vida me leva. Então foi bom o Presidente da República ter constatado aquela realidade aí, e aqui fica também uma grande pressão sobre os seus ombros. É que depois daquela situação flagrante, vergonhosa, que demonstra um completo descaso com a coisa pública, com a responsabilidade, se algumas pessoas sobreviverem no executivo, então a autoridade do Presidente da República fica em xeque, porque depois daquilo espera-se que ele tome alguma posição. Mas a posição que tomou, duas mensagens ficaram claras. É que o país tem dinheiro quando o Presidente da República quer retirar o dinheiro dos cofres do Estado. Independentemente disso. E segundo, se o Presidente... O momento, Dr. Jaime. Aqui duas mensagens ficaram. A primeira é que o Presidente da República... Mas que o Custódio avançou o número de pessoas atropeladas. Que queria que nada se fizesse, que tentasse atropelar pessoas aí. Não é isso. Deixa-me formular a minha pergunta. Esse é um ponto de introdução para o Dr. Jaime poder perceber o que é que eu quero perguntar. Com esta decisão, o Presidente da República mostra que efetivamente existe dinheiro para aplicar naquilo que são as necessidades urgentes, emergentes do país. E segundo, podem que não façam. Mas o que eu esperava, eu não quero escolher as pessoas, nem os cargos, mas nós sabemos que alguém da dimensão do seu Presidente da República, depois de ter constatado aquilo,
ele sabe que fica numa posição igual ao daquele sujeito que julgou Jesus, né? O Pôncio Pilatos. Tens aí o povo à espera de uma resposta e ele vai ter que dar essa resposta que o povo está à espera. Por mais amarga, por mais difícil qual é que essa seja. resposta? Tem muitas cabeças para cortar. Ele agora vai depender do seu próprio critério qual cabeça vai ter que cortar, mas alguém vai ter que ser sacrificado aqui. O presidente João Lourenço é famoso num passado muito recente, como um exonerador implacável. Na altura que ele era exonerador implacável, as coisas estavam a correr bem. Bastou afrouxar que todo mundo decidiu fazer as suas próprias regras. E ele tem essa oportunidade suprema para voltar a esmurrar a mesa. Sim, esmurrar a mesa e dizer: meus amigos, a festa acabou. Daqui em diante, quem falhar já sabe que vai para a rua. Não tem hipótese, mano. Não tem hipótese. Doutor Jaime. Não tem hipótese. Doutor Jaime, eu vou começar por ti, naquilo que é o tema principal hoje. Vamos falar sobre o processo da privatização que ganhou uma nova dinâmica nessa era do presidente João Lourenço. Foram anunciadas várias empresas que deveriam ser colocadas na praça pública para serem vendidas. Passados quase 7 anos, estamos a assistir um processo bastante tímido, com avanços e recuos, pela análise, sendo uma figura bastante atenta. O que é que estará a passar para que este processo seja bastante lento e com passos bastante tímidos? Olha, as privatizações, elas em princípio também obedecem à dinâmica da própria conjuntura atual da economia. Muitos empresários estão com dificuldades econômicas, se for verificar, grande parte dos ativos estão sendo adquiridos por investidores estrangeiros. Porque os angolanos que têm dinheiro estão com medo, alguns têm dinheiro por via de métodos pouco ortodoxos e estão com algum receio de se movimentarem. Os que têm alguma vocação para o empresariado estão falidos e não conseguem ir na competição com os investidores estrangeiros. Então nós tivemos aqui várias modalidades. Foram colocados à privatização ativos, participações sociais, como foi o caso do Banco BAE, por exemplo, participações sociais, como o BCI também, e em alguns casos também foi colocada à privatização o direito de exploração, como foi o caso do Quero. O Estado não vendeu o Quero. O que aconteceu com a rede de supermercados Quero foi então a cessão do direito de exploração daquela rede de supermercados para aquela empresa de eritreus. Mas aqui o que me chama a atenção não é a velocidade com que os ativos são privatizados. É normal, eram muitos ativos a serem privatizados e não há muito dinheiro para poder comprá-los. Chamou-me a atenção a inobservância, em alguns casos, de 2 elementos fundamentais e condicionantes para a validade do processo de privatização. Muitos ativos foram privatizados sem que tivessem sido registrados. A lei das privatizações determina como condição de validade o registro dos ativos para a esfera pública. E também... Esse processo não foi feito. Em alguns casos, ativos foram privatizados sem serem registrados, transferir esse ônus para os adquirentes. Mas isso não concorre para a anulação desse processo de privatização? É um vício que tem como consequência a nulidade, porque a lei é clara sobre essa matéria. E privatizar ativos nessa condição jurídica também representa uma violação à lei do patrimônio público, que determina, salvo aqui algum engano de memória, 3 meses no máximo para que todo o ativo adquirido ou construído na esfera pública seja registrado em nome do Estado no prazo de 3 meses e dar a conhecer o Ministério das Finanças para efeitos de contabilidade pública e também para o registro do próprio patrimônio do Estado. E muito ativo foi privatizado sem que fosse previamente registrado em nome do Estado. Outro vício também prende-se com o processo de avaliação patrimonial. O rigor que houve para avaliar patrimonialmente os ativos do setor financeiro, estamos a referir a participação do Estado na banca, seguradoras e outros,
não houve a observância deste rigor em relação aos ativos industriais, por exemplo. O processo de avaliação. A avaliação patrimonial, a lei também clara, determina que deve ser feita por uma entidade independente e idônea. E as instituições que estão vocacionadas a fazer avaliação patrimonial são empresas... Para terminar nessa primeira... São empresas que têm a certificação do Ministério das Finanças para poder proceder a esta avaliação. Tem que haver uma certificação desta avaliação e muitos ativos foram efetivamente privatizados sem a observância destes critérios. Um terceiro elemento que também para terminar, deve... vamos ter tempo para depois o doutor esgrimir outros argumentos para que se deve, a propósito do tema escolhido para a edição de hoje. Isso é só para introduzir. Um outro elemento que também não se observou tem que ver com a due diligence. O que é isso? Que são todas aquelas atividades antecipadas, que são aqueles estudos prévios que são feitos para verificar a capacidade, a idoneidade do adquirente, para saber da licitude, da proveniência dos ativos, para saber da sua experiência enquanto gestor, para saber do seu passado. Então, um conjunto de ações tem que ser feitos, que é para, no momento que se decide, não olhar só para a oferta que é feita, ver se o sujeito que está a fazer a oferta tem capacidade de honrá-la. Se o sujeito que está a fazer a oferta não é apenas um testa de ferro que está por detrás de um conjunto de indivíduos que não podem dar a cara por razões diversas. E eu senti que essa due diligence não foram feitas, e sobretudo a due diligence financeira. E principalmente em relação aos concorrentes angolanos. Parte dos problemas que surgiram com incumprimentos envolvem angolanos, que ganharam com o concurso para a privatização, mas depois no fim do dia não tinham dinheiro para poder pagar. Como é que alguém ganha o concurso e depois não tem dinheiro para pagar? É porque todo aquele conjunto de atos diligentes, de verificação, de averiguação, não foram feitos previamente. Então, há pequenos elementos que têm que ser melhorados. Vamos entrar. Frei Angalo, nós temos um histórico de virmos de um Estado de partido único, onde o marxismo determinava que todo o património era público, era do povo. Depois o país abriu-se para a economia de mercado, uma economia de mercado bastante confusa, e o presidente João Lourenço assumiu de peito aberto, primeiro, recuperar aquele património que foi criado com o dinheiro público, dentro daquela estratégia que tinha sido gizada e aprovada pelo MPLA, que é a acumulação primitiva de capitais, e hoje estamos a olhar dentro desse processo como uma oportunidade que muitos tiveram de criar ou de se criar no país novos ricos. Que leitura o Frei faz de todo esse processo de privatização? São várias empresas e muitas delas são privatizadas, depois acabam por falir. O que é que está... Como é que o Frei avalia esse processo? Olha, na verdade aqui, digamos, qualquer processo deve ser lido, deve ser avaliado pelo objetivo. Portanto, qual era o objetivo dessas privatizações? O que é que se pretendia? Onde se pretendia chegar? E vamos aqui colocar, sendo uma opção do governo, qual era o interesse nacional desse projeto? Portanto, isto é que não está claro. Quando não se sabe para onde se quer ir, como dizem, qualquer porto serve. Você apanha qualquer barco e depois acaba afundando. Se o objetivo era combater a corrupção, então tinha que se prender os corruptos e não fazer falir as empresas. Portanto, não é dito que, portanto, tudo que é empresa pública, não é isso, deve ser privatizada porque é a economia de mercado. Isso não funciona assim em parte nenhuma onde tem economias fortes. O que acontece muitas vezes é uma parte do capital
é vendida a privados, mantendo o Estado uma parte maioritária. Isso para garantir sempre o interesse, repito, o interesse nacional. Ok? Eu vou dar um exemplo muito simples. Mesmo as empresas privadas, tá? Eu vou dar aqui exemplo, vamos por aqui, quem acho que uma das mais famosas é a Amazon. Jeff Bezos detém apenas 30% da Amazon. O que ele fez? Pegou 70% e dividiu por vários sócios. Então, as empresas públicas, a privatização das empresas públicas normalmente devia ser uma coisa parcial, tendo o Estado a deter o controle da empresa, porque por causa também dos interesses políticos nacionais. Agora, o processo que nós vimos, vamos nos focar nas empresas da Isabel dos Santos, fundamentalmente. Portanto, tinha aí alguns supermercados que funcionavam bem, porque que se levou ao desemprego, muita gente ficou desempregada e as empresas faliram. A pergunta é, alguém tem interesse em desempregar pais e mães de famílias e fazer falir empresas? Acredito que é um interesse, se fosse interesse, seria um interesse perverso. Então, o que eu acredito que falta é sempre um projeto e objetivos bem definidos. Portanto, objetivos a curto prazo, a médio e longo prazo. Portanto, qual é o objetivo das privatizações, por exemplo? Fazer funcionar bem e melhor. Então, se é para fazer funcionar bem e melhor, você, portanto, tinha que ver quem é o gestor, ou seja, quem é o gestor que vai liderar aquele projeto. Se a privatização entendo por vender completamente, portanto, por vender 100% das ações, significa vender a empresa. Isso já não é só, direi, privatização. Isso como chama isso? Tecnicamente, o doutor Custódio, ajude-me aí, doutor Custódio, doutor Jaime, existe a palavra, como que chama isso? Alienação. Alienação e privatização são duas coisas diferentes, tá bem? Sim, são coisas diferentes. Mas aqui, a alienação, estamos a falar, portanto, da questão da participação societária. Isso, Frei? Não, a alienação passa de um patrão para outro. Sim. Mas aqui, quando vamos a falar da alienação, é quando o Estado vende parte das ações que tem numa determinada empresa. Não é isso, Dr. Jaime? Sim, mas é tudo dentro do pacote das privatizações. Faz parte também. Sim, há várias modalidades aí dentro e também tem essa que o Frei acabou de dizer. Sim, Frei, pode continuar. Então, eu estou a dizer, portanto, essa parte, quando nós falamos das privatizações e a mensagem pública que passa por ver a ação Angola vai ser privada, era muito preciso que o governo viesse ao público dizer, ok, da empresa X vai privatizar X%. E os acionistas que vão entrar têm que ter essas condições. Mas a empresa tem que continuar a funcionar e a funcionar melhor. Não sei se está bem. Eu acredito que é por aí. Eu, quando vou, portanto, privatizar ou vou vender parte da sociedade da minha empresa, é para alguém, como chama isso? Colocar dinheiro e a empresa melhorar o seu desempenho. Esse é o único interesse que se tem quando se vendem ações de uma empresa. O único interesse é este. Portanto, melhorar a performance e o desempenho da empresa. Mas o nosso projeto parece que não tem sido assim. Aquilo que eu consegui perceber, as empresas públicas não estão com o melhor desempenho. Não conheço nenhuma empresa pública que melhorou o seu desempenho. Algumas, aquelas que foram, portanto, como é que chama isso? Que foram retiradas em nome do combate à corrupção. Algumas faliram, levaram pessoas ao desemprego. E era este tema que, por exemplo, o governo devia se concentrar nesse tema. Os partidos de oposição, e aqui também partido de oposição, acho que em Angola não temos que começar a falar no plural, por exemplo, a própria UNITA, que tem a responsabilidade de fazer oposição num país, são temas que devia trazer à ribalta toda hora, porque o desemprego numa sociedade tem impacto negativo sobre a economia do país. Portanto, essa é a minha consideração. A tua consideração. José Gama, a questão da privatização parece que tem sido tem despertado pouco interesse. Há pouco debate sobre isso
e os métodos que muitas das vezes são encontrados para determinadas empresas passarem para o setor privado são pouco conhecidas, apesar do IGAP ter no site do Ministério das Finanças ali as regras e muitas das empresas são colocadas ali quando são escolhidas para serem privatizadas. Ainda assim há uma fraca informação em volta dessas estratégias adotada pelo Executivo angolano. Sim, quase que não se conhece nada. Por exemplo, até às vezes aqui uma confusão. Tem o caso da empresa Ferrangol. Ferrangol era uma empresa do Estado, estava presente em algumas participações, sócia e tudo, em que estava também presente a Indiama. De repente ela é privatizada, depois desprivatizada, depois voltou a ser privatizada. Não, só uma pergunta aí, a privatização nessa consistiu em quê, fundamentalmente? Só para uma questão de esclarecimento pessoal e também... Eles também não, quase que não explicam muito a que é que se deve a privatização dessas empresas. Se é para... mas consistiu em quê? Numa alienação? Foi alienação? Foi venda de uma percentagem? O que é que foi nesse caso? Não, é que eles fazem só uma alienação, depois não se fica sabendo de facto o que é que aconteceu ou o que tem acontecido de concreto, né? Houve uma altura também falava-se na privatização da Sonangol, mas aquilo seria ser mais moda de falar ou usar essa retórica de privatização. Vai privatizar a Sonangol como? Quem é que vai comprar a Sonangol? Portanto, havia essas coisas aí. De facto, ninguém consegue perceber qual é a estratégia. Há empresas que, de facto, foram criadas com fundos públicos e o governo não tem, pronto, não está disposto, acha que está fora do seu alcance, até porque em qualquer parte do mundo um governo, um Estado não é gestor e ele vai alienar vendendo para quem está interessado, né? Agora isto tudo tinha que partir de um princípio de transparência e também informar regularmente os contribuintes. E isso não tem acontecido no caso angolano. José Gama, dentro destas empresas e dos processos mais mediáticos, estamos aqui lembrados do BCI, que foi, naquilo que se diz, vendido a preço de saldo, ou seja, foi uma bagatela. O Estado pegou aquilo e entregou a carrinho. E o BCI só... Quem diga também que tem do BCI. 5 ou 6 edifícios do BCI poderiam custar os 28 milhões que custaram aos cofres da carrinho a compra do BCI. Esse é mais um exemplo também que o governo... A melhor forma de nós estudarmos e compreendermos o que é que se passa, o que se passaram, o que é que andou a passar nessas negociações, é ter acesso aos contratos. E isso o governo não põe à disposição. E ficamos sem saber, de facto, como é que o BCI é vendido. Vimos os jornais a reclamarem, a denunciarem que ele foi vendido num preço muito baixo ou inferior àquilo que eram os seus ativos. O BCI tinha... Muitos funcionários do BCI também por desemprego. Também por desemprego. O BCI tinha ativos, tinha edifícios em quase todo o país. Não percebemos se esse contrato, se essa venda inclui ou não também o património, né? Se é a 28 milhões de dólares, agora ele deveria ter um património se calhar superior a esse valor, né? Porque há prédios, às vezes está aí, o Rafael já publicou a denunciar prédios que o Ricardo Abreu compra aos amigos e o preço superior a 28 milhões, né, de dólares. É só olharmos o edifício... Mas Horácio, aí os técnicos, tanto o Jaime e o Nelson, permita-me só fazer uma pergunta rápida. Quando se fala de venda, normalmente é uma alienação. Quando eu digo que vou vender, portanto, se dizemos que o banco foi vendido, é todo o patrimônio, quer dizer, os ativos e os passivos, tanto foram para
a Carrinhos. A Carrinhos é isso que aconteceu. Quer dizer que o BCI foi completamente alienado. É isto. O que aconteceu foi isto. Será que foi também? Por isso é que não se ficou a saber exatamente o que é que aconteceu, se o patrimônio também. Quando há uma alienação, uma venda tem que ter todos os ativos e passivos, o patrimônio. Todos ativos, ok. Mas também por exemplo, eu não posso comprar só os ativos e deixar os passivos. Mas é isso mesmo, Frei. Tanto é assim que, atualmente, por exemplo, eu tenho alguns processos no escritório em que o BCI está a vir cobrar alguns empréstimos que haviam sido feitos a alguns empresários aqui da província na época do Camilo Seitas, né? Portanto, antes do BCI ter sido alienado. Olha só que interessante, né? Quer dizer, há um conjunto de situações aí que não foram muito bem claras. Mas crédito é um ativo para o banco, doutor Custódio. Quando Não, naturalmente. Sim, é um ativo do banco. Complementar o argumento do Frei, no sentido de que, e também o Gama, né, no sentido de que os ativos, foi vendido tudo, todo o patrimônio. Aqui no Sumbe, por exemplo, a agência do BCI fechou, né? Você tem, o banco do BCI basicamente fechou, só tem em Porto Ambuí. Não sei que tipo de reestruturação que eles foram fazendo, não sei se dava... Mas como é que a sede provincial está sem o banco BCI, mas o município do Porto também tem? Exatamente. Ok. José Gama, pode finalizar para depois então passar para o doutor Custódio e depois entrarmos na próxima ronda? Eu gostava de Não, era essa dúvida rápida que eu tinha apenas, se a venda também incluía os ativos, né? Os ativos em termos de infraestruturas que o banco tinha sob sua tutela ou tinha consigo como parte do seu património. Mas também ninguém consegue saber por que razão o governo nunca explicou isso. Mas não seria também isso uma pergunta que eu vou fazer? Não seria também uma altura de se fazer uma comissão de inquérito para se apurar a verdade, já que ficou claro, foi quase um escândalo público o preço da venda do BCI. E parece que o assunto ficou assim. Falou-se um pouco, escreveu-se um pouco. O próprio governo, nos termos da transparência e no seu dever de informar, é que deveria tornar público, informar o cidadão, né, como é que ele fez esse acordo antes de uma comissão. Às vezes até pode-se dar o caso dele estar bem feito, mas agora, ele quando não publica, não torna público, então deixa as pessoas, deixa o cidadão na dúvida, e um cidadão não pode estar com dúvidas daquilo que o seu governo faz. Um cidadão não pode olhar para o seu governo com desconfiança, que vende aquilo e que vende isso. Não pode. Então, quando nós temos dúvida de um governo, quando vamos para as eleições, é votar para tirar esse governo que nos coloca numa situação de constantes dúvidas, né? Ok. O doutor Jaime quer dizer alguma coisa? Sim, só levantou aqui o dedo, uma espécie de um... Só para adicionar e tentar fazer alguns esclarecimentos. No caso da Ferrangol, ela não foi privatizada, ela está em liquidação. Há um despacho sobre o Presidente da República que determina a liquidação da Ferrangol. Por outras palavras, para quem não nos entende, essa linguagem técnica... É para fechar a empresa. É para fechar. As empresas... Calma, o Instituto da Falência não se aplica às empresas do setor empresarial público. Não se aplica esse instituto. Isso é exclusivo para o setor privado. Sim. Mas não deixa de ser. Pronto, mas não se aplica... O Instituto da Falência não se aplica às empresas do Estado. Só para... que aconteceu, né? Sim, quando o Estado entende que determinada empresa já não atende os objetivos para os quais foi constituída, ou então no âmbito do processo de reestruturação do setor empresarial é necessário transferir competências de uma empresa para outra, então aquelas que ficam à margem levam-se efetivamente à liquidação. Foi o que aconteceu com a Ferrangol. Nesse momento há uma comissão liquidatária constituída por quadro do Ministério das Finanças e outro do Ministério dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás, que estão a trabalhar nesse processo, e os ativos remanescentes serão transferidos para a Agência Nacional de Recursos Minerais. Relativamente... Mas, qual é o business score qual era o business score dessa empresa? Era uma empresa também do setor mineiro. Do setor mineiro.
Não foi falida. Atualmente ela não justifica a sua existência. Entendeu assim o Presidente Mas da República? tecnicamente não podemos dizer que foi falido, Dr. Jaime. Pronto, até podemos Não é dizer... uma linguagem assim É camuflada. que ela não aplica-se. A linguagem técnica entrou em liquidação. Ponto. Em sim, Todavia, ela entrou. no mercado, Sim. faliu. Não. Liquidação, então, já. O doutor Custódio, não vamos misturar, né? Mas aqui estamos a diluir todo o patrimônio. Não, nem toda diluição se aplica. Mas aí está se diluindo todo o patrimônio, não é isso, doutor Jaime? Deixa que eu explique isso. Não, a pergunta é eu, estou a fazer a pergunta para as empresas dos Estados não falem. A falência justifica-se e aplica-se apenas ao setor privado quando os sócios, as entidades participantes, não têm capacidade de poder injetar capital na empresa de modo a alavancá-la. Isso não acontece com o Estado. O Estado tem dinheiro. Calma, se uma empresa do Estado tiver em dificuldade, o Estado, ainda que tiver que aumentar imposto, vai aumentar imposto que é para poder transferir recursos financeiros para aquela empresa. Então o Estado não entra em falência. Por isso é que o Instituto da Falência não se aplica às empresas do Estado. Se por algum motivo uma empresa deixou de atender os objetivos para os quais ela foi constituída, simplesmente o titular do Poder Executivo ordena a sua liquidação. Então, no caso concreto do BCI... Aqui o problema é que que precisamos fazer entender às pessoas o que é liquidação. Liquidação são um conjunto de ações... Eu depois vou dizer aqui, estou a encontrar aqui a palavra que se entende até na chibia. Sim, então deixa eu explicar isso. Explica tecnicamente, eu vou depois explicar com português. Não, tecnicamente fica muito complexo. Vamos tentar também explicar aqui de modo razoável. No português no português do bairro. Gulungo alto. Não, esse é do Dondo. do Gulungo são os meus primos. Pronto. Vocês que gostam de fazer os políticos colocarem bacias na cabeça, Dr. Jaime. Lá no Gulungo? No Cazengo. No Cazengo. É para se sentirem integrados. Aquilo foi a influência também do Frei Angalo a criticar que os políticos não vão para a base. No caso concreto do BCI, a lei das privatizações determina... Sim, doutor Custódio? Na verdade, o que aconteceu com a Ferrangol foi que, assim, depois que foi criada a Agência Nacional dos Recursos Minerais, todas aquelas atribuições, exploração de diamante, de ferro, manganês, ouro, que era o objeto tanto de exploração da Ferrangol, essas atribuições passaram para a Indiama. Exploração e regulação. Sim, passaram para a Indiama. Daí o facto de que houve essa necessidade de fazer um remanejamento, ela deixou de ser... Algumas competências foram distribuídas. Umas ficaram com a agência, umas ficaram com a Agência Nacional de Recursos Minerais e as outras passaram para o Instituto Geológico de Angola. De modo também que a Indiama ficou, tal como a Sonangol, dedicar-se apenas ao negócio e perdeu o poder de regulamentação e do setor. Não é falência realmente, tens razão. Sim, não se aplica a falência. O Instituto de Falência não se aplica para as empresas públicas. Exatamente. Agora, só para explicar o que aconteceu com o BCI. Deixa eu mostrar a terminar. Então, a lei de base das privatizações determina várias modalidades de privatização. Há aquela privatização que é das ações representativas do capital social. Esta modalidade é que aplicou-se ao BCI. Por isso, o Grupo Carrinho ficou com a totalidade da empresa, quer seja os ativos, quer sejam os passivos. É natural que, do ponto de vista da avaliação que foi feita ao banco, tendo em conta os mal parados e outros, idade dos edifícios, que muitos deles já estavam contabilisticamente amortizados, quem avaliou o banco avaliou em 28 milhões de dólares. A essa altura, como disse o Dr. Custódio, o BCI, já aqui com o Grupo Carrinho, está a cobrar todos os créditos que foram concedidos pelo BCI lá atrás, que era do Estado. É uma operação normal que aconteça. Do mesmo modo que o BCI também tem a obrigação de honrar os compromissos
o Grupo Carrinho tem a obrigação de honrar os compromissos assumidos pelo BCI do Estado na altura. Em relação a Sonangol, o que se vai fazer no âmbito das privatizações é a abertura do capital social. Não é a venda da Sonangol, é a abertura social. Do capital social. Tal como acontece com a Petrobras no Brasil. A Petrobras no Brasil. Abertura do capital social, mas para a entrada de outras entidades. E antes de se dar essa abertura, primeiro há o processo de reconversão. Ela deixa de ser uma EP e passa para uma SA, tal como se fez com a TAG. A TAG ela já está na segunda etapa do processo de privatização, na modalidade de abertura da subscrição para entidades privadas. O que aconteceu com os matadouros, fazendas e outro é na modalidade de privatização de ativos. Na modalidade de privatização de ativos, conserva-se a entidade jurídica, a empresa como tal, aquela que está no alvará nos documentos, mantém-se com o Estado. E os bens da empresa são vendidos. Quando isso acontece, constitui-se uma equipa que vai tratar de todo o processo de preparação da documentação, regulação dos passivos, pagamento de dívida, renegociação de contratos, para depois o Sr. Presidente da República, assim que for informado pela Ministra das Finanças, nesse caso concreto, e pelo Ministro de Tutela da área da atuação da empresa, de que está tudo preparado, o Presidente da República exar um despacho a ordenar a liquidação daquelas sociedades comerciais cujos ativos já foram privatizados. O que aconteceu com o Quero, como eu disse, foi a cessão dos direitos de exploração. O Estado mantém para si todo aquele patrimônio, mas o que ele faz é conceder a uma entidade privada o direito de explorar aqueles ativos dentro do período estabelecido, mantendo naturalmente a conservação, fazendo a manutenção. Mas não entendi essa última parte, estava a falar concretamente de... O que aconteceu com a privatização do Quero foi a cessão dos direitos de exploração e gestão daquelas infraestruturas. E como é que fica o patrimônio nesse processo? Não, o patrimônio é do Estado. O Estado permite que uma entidade privada... Então estamos a dizer que uma espécie de exploração. O que aconteceu é a mudança... É um contrato de exploração e gestão. Gestão, ok. Mudança de gestão, por exemplo, desculpe só para complementar. Por exemplo, as estradas, em muitos países europeus, nos Estados Unidos, tá? O Estado pode construir uma estrada e entrega aquele troço a uma empresa para gerir por X tempo. Certo, é o que aconteceu com o Quero. Por exemplo, que também vai acontecer com os portos. Está a acontecer com o porto do Lubico, vai acontecer com o porto de Luanda. Acho que a exploração será de 20, 30, 40 anos. Em relação aos objetivos, o decreto que institui o PROPRIV já coloca lá os objetivos. A redução do peso do Estado na economia. Doutor Jaime, aqui há pouca publicidade. Mas eu queria que pudéssemos evoluir. Daquelas empresas. Essa última parte é para poder ajudar aqui a dissipar algumas inquietações que o Frei levantou em relação aos objetivos do PROPRIV. E o Frei aqui disse que poderia investigar e poderia explicar numa linguagem a sua terra natal. Ali na Chibia. Frei, já conseguiu encontrar palavras certas para então usar a linguagem da Chibia? Mas deixa-me só terminar para que o Frei fique mais à vontade. Mas agora vamos acelerar um pouco. Em relação aos objetivos foram definidos no decreto que institui o PROPRIV, tanto na lei de base das privatizações. Sinteticamente, reduzir o peso do Estado na economia. Permitir que Angola seja efetivamente uma verdadeira economia de mercado. Atrair capital, know-how e tecnologia. Aumentar os índices de produtividade dessas empresas. Permitir que essas empresas ou os ativos privatizados, se quisermos, possam então contribuir para a redução da taxa de desemprego, aumentando a empregabilidade. Aumento do volume de bens e serviços que são prestados por essas
empresas. Os objetivos estão lá definidos no decreto que institui o PROPRIV. Agora, cabe à entidade que está a levar a cabo o processo de privatização garantir que, para além da venda dos ativos, da transferência para a esfera privada, os objetivos que nortearam a instituição desse programa seja efetivamente cumprido por via de estudos prévios e da monitorização. Dr. Jaime, pode concluir. E da monitorização depois da privatização. Porque há muitos ativos que foram privatizados há mais de 4 anos, estão fechados até hoje. Obrigado, Dr. Jaime. Frei Angalo poderia então explicar no português da Xebia. O que é liquidação, não é isso? Na linguagem da Xebia é simples, mas de certa forma também o custódio, o Jaime já explicar. No fundo a empresa, portanto, já não é útil, os seus ativos são vendidos, são colocados no mercado para serem vendidos, tá bem? Portanto, tipo, as propriedades daquela empresa, daquela instituição, são distribuídas. Portanto, é liquidação, portanto, é isto. Eu queria aqui, digamos, discordar com um ponto que o Moxará disse na última parte em relação aos objetivos. A grande mentira que se usa no terceiro mundo, e isso é que está a matar a economia de muitos países, é essa que é diminuir o peso do Estado na economia. Não existe nenhuma economia forte onde o Estado está ausente. O que eu vou dizer? A economia não pode substituir a política. Okay? A economia não pode substituir a política. Quando isso acontece, é que está a dar problema no continente africano. O papel do Estado deverá continuar a ser aquele de regular. Os Estados Unidos, que são a famosa democracia, a economia americana é regulada pelo Estado. Okay? E o que eu quero dizer aqui, portanto, os objetivos da privatização não podem ser diminuir a presença do Estado, como disse, diminuir o peso do Estado na economia. Mas o objetivo de uma privatização deve ser concreto e simples. Objetivo e único: melhorar o desempenho da instituição e mais nada. Ok? Portanto, a intervenção da política e, portanto, quer dizer, do Estado, deverá ser sempre aquele de regular e de vigiar para que os objetivos sejam alcançados. Portanto, trata-se, porque o que é governar? Governar é administrar. E quais são os elementos fundamentais da administração? Planificar, organizar, dirigir e controlar. Esses são os pilares da boa administração. E quem tem a obrigação de planificar? Quem está no governo. Portanto, o governo, que representa o Estado, deve ter um plano. E o plano nunca deve ser longe daquilo que é a busca do bem comum. O bem comum, portanto, segundo a doutrina social da Igreja, e é onde se busca a palavra, simples. Criar condições para que as comunidades e os cidadãos do país, do país se realizem com satisfação. Portanto, esse argumento, essa tese do pouco peso do Estado na economia é utilizado no terceiro mundo, mas não existe em parte nenhuma. Por isso, eu digo, o objetivo da privatização não pode ser isto, tirar o Estado da economia. A política, ou seja, a economia não pode substituir a política. Ok. A economia não pode substituir a política. Frei, muito obrigado. Gama, há uma empresa que é uma espécie de galinha de ouros face a sua impacto, a sua estratégia política. Estamos a falar do grupo Mídia Nova, que detém a Zimbo, a Rádio Mais, o Jornal do País e a Gráfica Damer, se não estiver enganado. O Estado anunciou que, depois de vários anúncios que não se cumpriram, este ano voltou a anunciar, não sei se é pela quinta, sexta ou oitava vez, que finalmente a TV Zimbo vai ser privatizada. E o processo
parece que está, como aconteceu com outras empresas, a ser tratado assim com algum secretismo. Como é que deveria ser gerido o processo da É que privatização temos que entender bem sempre o que é isso quando falam privatização, o que querem dizer. Isso é Sim, sim, sim. precisamos entender bem. O que é que a sociedade No deve caso exigir da da, TV Zimbo, do Grupo Mídia no Nova? caso exato, no caso do grupo Mídia Nova, que detém a TV Zimbo, a Rádio Mais, o jornal O País, ela nasce como uma empresa pública que o governo do presidente João Lourenço alega que foi criada com fundos públicos, né? João Lourenço, quando chegou ao país, nacionalizou esta empresa, esse grupo empresarial, alegando, conforme dizíamos, que foi erguido este grupo com fundos públicos. Ele agora vai voltar no formato anterior, vai voltar a reprivatizar. Ela já era privada, nasceu privada, foi nacionalizada por desconfiança do João Lourenço de que esse grupo usou fundos públicos. Depois estamos aqui diante de uma arma muito importante, que é um grupo que produz informação. E os governos, como são estes de João Lourenço, que são poucos democráticos, preferem ter o controle de tudo o que é comunicação. Está-se a falar aqui de uma televisão que tem muita influência e a dada altura até é mais vista como mais credível que a TPA. Então, ele tem que ter muita atenção com isso. Eu acho que ele vai querer que este grupo vá para as mãos de alguém da sua confiança, de um testa de ferro, de um empresário próximo ao presidente, ou próximo ao governo, ou o MPLA. Suponhamos se alguém aparecer, um empresário aparecer da UNITA, ou próximo à UNITA, ou da oposição, eu acho que o governo nunca vai vender essa televisão, esse grupo, ou vender ações para as entidades. Houve uma altura Aqui que há aqui um falava-se elemento, que José queriam Gama. pôr José o Gama. Álvaro Sobrinho à José Gama. frente. José Gama, Vamos- há aqui uma análise e algumas cogitações de algum debate que é feito nos bastidores, aqui na Boca Pequena, em que há uma estratégia de se retirar alguma qualidade da TV Zimbo para reduzir também o seu preço, o seu impacto na sociedade e, em sentido contrário, está a se potencializar a TV Girassol, que nos últimos tempos vai fazendo contratações milionárias, vai tendo na sua equipa figuras e jornalistas com alguma referência, com alguma credibilidade no mercado jornalístico angolano. Faz algum sentido essas bocas pequenas que vão comentando em que há uma tendência de se retirar o peso e a influência da TV Zimbo para que o seu preço possa ser diminuído no mercado? Depois ficar como o BCI, né? Sim, porque é assim, há uma altura que a TPA perde popularidade, as pessoas têm desconfiança da TPA, vão pondo em causa o que a TPA vai dizendo. Então, o governo, para arranjar uma alternativa para as pessoas não irem para outros grupos, outras cadeias de televisão, os grupos do presidente José Eduardo dos Santos criam a TV Zimbo. Agora, o João Lourenço, se calhar, está a ver que a TPA continua em crise em termos de aceitação. Tem aqui a Zimbo que ele vai passar, então ele não precisa fragilizar a Zimbo, ele vai procurar criar um outro grupo empresarial também no ramo da comunicação para estar forte. Aí vem a Girassol. No fundo, o que o João Lourenço condenou no José Eduardo dos Santos de criar a TV Zimbo, ele também está a fazer. A sua liderança no MPLA também criou essa TV Girassol. Ele fez o mesmo. Amanhã outro também vem e se quiser fazer o que o João Lourenço fez, também pode alegar que a TV Girassol foi criada também nas mesmas condições e formato que até a TV Zimbo. Então, ele agora vê a necessidade de reforçar essa TV Zimbo. Estamos a ver aqui, a ouvir relatos A de TV Girassol. apresentadores que Sim, estão sim. a assinar contratos na ordem de 1.500.000 kwanzas, uma televisão que surgiu agora. Quer dizer, ela está aliciante. Mas nisso nós ainda nos perguntamos, quem quer sair do poder faz isso, vai criando rádio, vai criando televisão. É porque aqui é um propósito. Vai criando rádios, vai criando televisão, vai aprovando as leis ditatoriais ou leis marciais
para ter contestação, leis que quem partir supostamente vidro ou sei lá o quê vai levar 25, 20 ou 25, 20 ou 20 anos de prisão, Aqui a pena coisas assim. varia de Então, no 10 a fundo, esta 25 estratégia anos. está-nos dizer uma outra, cheira-nos a um terceiro mandato. Ok. Como não José Gama, ficou aqui efetivamente patente essa análise. Doutor Custódio, a TV Zimbo também entra no rol das empresas que vão ser privatizadas. E aqui a pergunta que se coloca é sempre essa. Quem tem poder em Angola, e sabemos que não temos um mercado publicitário para sustentar uma televisão, aqui a televisão só pode avançar mesmo com dinheiro público. Quem é o privado, quem é o empresário angolano com capacidade financeira, com recursos financeiros para assumir a gestão da TV Zimbo sem pescar para os cofres do Estado? Olha, estudos feitos apontam que provavelmente a TV Zimbo deve ter um valor de mercado que ronda entre os 4,5 a 5 milhões de dólares. Ponto. Tanto são avaliações que foram feitas por especialistas do mercado, né? Portanto, a questão que se coloca é quem é do setor privado, alguém que não necessariamente, tal como o Gama frisou, que tenha uma mão ou um pé mancomunado com o sistema político, que de forma livre e que também que não seja um investidor internacional. Portanto, nestes casos, dá-se sempre primazia para investidores nacionais, que vai chegar no atual contexto em que o país se encontra e portanto, aportar um valor entre 4 a 5 milhões de dólares para poder deter o controle da TV Zimbo. Portanto, esse é o grande problema. A meu ver, no setor privado, no mercado angolano, é muito complicado, muito complexo. Naturalmente, isto só será possível, tal como o Gama já frisou, em, evidentemente, termos aí um empresário do regime. Nós estamos aqui a debater em que pessoas do sistema andam aí, vir e volta pelo mundo a comprar consciências e tudo mais. E naturalmente, essa gente tem muito, mas muito dinheiro fora do sistema legal, né? Fora, evidentemente, do controle legal. Estamos a falar aí de evasão fiscal, evidentemente. E essa gente vai usar, sem sombras de dúvidas, terceiros, que na verdade, serão sempre pessoas do sistema para comprarem a TV Zimbo e, naturalmente, poderem manter o controle do ponto de vista político, até porque a questão que se coloca aqui é mais do controle editorial da emissora, né? E não me parece que alguém que não tenha uma visão, um viés pró-sistema vai naturalmente chegar de mão beijada e, portanto, participar em qualquer tipo de concurso relacionado à privatização de uma estação emissora como a TV Zimbo, até porque, diga-se de passagem, é a TV que mais aceitação tem ao nível do país. A pior TV que nós temos no país, a meu ver, é a TPA, tanto em conteúdo e também em qualidade. É horrível ver a TPA ao nível das províncias, nem sequer é uma emissão que chega a 720 p, né? É horrível, a TPA na província do Quando Sul é horrível mesmo. Então, assim, me parece que a questão que se coloca é essa. Eu acho que, no fundo, é mais do mesmo. E aí, esse meu argumento junto com esse meu argumento, vem também a colação a algo tanto que eu li num grande jornal, de grande circulação ao nível do país. Para finalizar, doutor Custódio. Sim, que tem a ver com o facto de que toda essa questão que nós estamos a analisar aqui, relacionada com privatizações ou não, na verdade, no fundo, tal como disse o Dr. Jaime, se uma das finalidades era diminuir o peso em relação à participação do Estado na economia, portanto, a ideia é o Estado tirar as mãos de setores chaves da economia, mas no fundo, o que tanto os dados demonstram é que surtiu exatamente um efeito contrário. Por quê?
Se nós analisarmos... Doutor Custódio, para terminar Doutor mesmo, Custódio. já estamos a 5 faltam 5 minutos para finalizarmos a edição de hoje. Então, Sim, para concluir só mesmo. para concluir o meu argumento, é que se nós analisarmos, veja, o general Dino detinha aproximadamente 25% do controle da Sonangol. A Isabel dos Santos detinha também do âmbito do Propiv. Então, na verdade, no fundo, o que acontece aqui, a participação do Estado na economia acabou aumentando ao invés de diminuir, como é efetivamente o objetivo Muito obrigado. pela qual Muito obrigado. foi instituído. Muito obrigado, doutor Jaime. Sim, doutor Eu queria Jaime. só complementar uma coisa, Mas, rápida. Frei, é complementar, vai ser a sua última intervenção nessa edição. Ok, pode ser. Sim, vamos a isso. Quer dizer, portanto, o Estado vai ter que manter uma rádio e televisão, isso é uma coisa. Portanto, essa coisa de dizer, portanto, que a Girassol, ou então que a Girassol que vai ser do Estado, porque em qualquer parte do planeta existe a televisão e rádio que é controlada publicamente pelo Estado. A privatização não quer dizer que a televisão vai passar por uma pessoa. Portanto, normalmente o processo de privatização se define uma percentagem e pode-se constituir um board de gestão, uma mesa de gestão, e essa mesa de gestão vai escolher um presidente. Portanto, eu acredito que não precisamos estar a vender aqui ilusões dessa coisa de dizer que o Estado deve sair ou o Estado vai sair da economia. O trabalho do Estado é procurar fazer com que as instituições ou seja, o trabalho do governo é fazer com que as instituições do Estado, as empresas do Estado tenham um melhor desempenho. Para isso pode escolher algumas opções. É fundamentalmente isto. Tem que ir devagar, não é pegar um grupo. Portanto, você tem que pegar uma coisa, experimenta que funciona. Se não funciona, recua. O Estado tem a obrigação de manter o país a funcionar. Não mandar as pessoas para o desemprego, como está a acontecer. Isso é um erro grave. Só isto. Ok, foram as últimas palavras do Frei. Gama, vou terminar com o Dr. Jaime aqui no estúdio. José Gama, a sua última intervenção do debate que nós tivemos hoje, olhamos um pouco no processo de privatização, avanços e recuos. Podemos chegar à conclusão que vale a pena o Executivo insistir nessa tecla das privatizações dos vários modelos aqui já descortinados pelos meus convidados? Bom, o governo já começou com esse processo de privatização. Agora, o que deve fazer é fazer uma reavaliação e ver se, de facto, este processo tem valido a pena, se tem garantido benefício para a população, porque o objetivo principal, no fundo, é beneficiar o cidadão nacional e também, e tivemos aqui o debate de hoje, provou que há ausência de esclarecimento. Então, neste caso, o governo precisa envolver uma comunicação efetiva, uma comunicação eficaz e explicar à população, às pessoas no geral, todos os stakeholders, os benefícios que este modelo de privatização em Angola tem produzido. Muito obrigado, José e Gama. também fazer aqui um ajuste, uma prestação de contas, para percebermos também o que é que o governo ganhou com estas privatizações. Nós citamos aqui algumas delas, mas ninguém sabe de concreto o que é que se ganhou. Quais foram os benefícios. Okay. Muito obrigado. Para o governo. Muito obrigado, José Gama. Essa conversa torna-se mais interessante no final. E, Dr. Custódio, vai ter que ser bastante... vai ter que resumir. Eu só fugir a esse termo porque é bastante usado. Então, faça o resumo do resumo, Dr. Jaime. Dr. Custódio. Olha, eu sou liberal por natureza, né, do ponto de vista político e ideológico, né? Eu não tenho absolutamente nada a ver com o socialismo. Aliás, só de pronunciar a palavra já me dá até arrepio, calafrio. Eu sou permanentemente favorável ao processo de privatização. Eu acho que o Estado tem de se concentrar naquilo que são as funções
clássicas do Estado, defesa, segurança e por aí vai, né? Agora, mercados, isso tudo tem que ser regido mesmo pelo setor privado. Portanto, eu sou terminantemente favorável ao regime de privatização. A questão que se coloca para mim é, primeiro, duas questões. Uma é a transparência que tem que existir em todo esse processo. E me parece que é um conjunto de suspeições que, evidentemente, podem e são passíveis de serem lançadas sobre todo esse processo que está em curso desde 2019 até 2026 no nosso país. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo e último é a questão que tem que ver com o valor de mercado dessas empresas. Dá-me arrepios quando nós aqui colocamos à baila o valor de mercado de um banco como o BCI com todo o seu patrimônio. A Agência Nacional de Petróleo e Gás, todos nós conhecemos o prédio, o patrimônio, foi comprado por mais de 100 milhões de dólares. Quem conhece a agência, quem conhece a sede do Banco BCI, lá embaixo, em Luanda, creio que na Mutamba, me parece que seja isso. Na Baixa de Luanda. Sabe que aquele prédio, só aquele prédio vale muito, mas muito dinheiro. Então, são essas questões que, a meu ver, nós todos devemos debater, devemos colocar em xeque se efetivamente estes ativos todos estão a ser colocados, estão a ser alienados, efetivamente estão ou não a ser alienados de acordo com aquilo que representa o valor do mercado desses ativos. Muito obrigado. São essas questões muito que obrigado. Temos que debater. Dr. Jaime, tem um minuto para finalizar. Pronto, mas para dizer o que é em concreto? Fecharmos o debate. Ok. Fecharmos o debate. Hoje tem a responsabilidade de fecharmos o debate consigo. Ok. Então, resumidamente, para que serviu, que notas podemos retirar de tudo aquilo que nós conversamos a propósito do tema escolhido para a edição de hoje? Muito ficou por se dizer, podíamos olhar para a questão das fazendas, podíamos olhar para outras empresas que já foram privatizadas, outras que estão na lista, que, segundo os dados aqui, aponta para um número não inferior a 150 empresas. Sim, mas para fechar mesmo. O número de empresas elencado em 2019 cresceu muito com o processo de combate à corrupção. Muitos ativos passaram para o Estado e o Estado preferiu também colocar na lista para serem privatizados, como é o caso das ações na Unitel, a própria TV Zimbo. Mas a Unitel aqui pouco se falou. A Unitel está programada para 2024, mas... 2024 é este ano, sim, doutor. Mas parece-me que ela já não vai avançar, porque também estava programada para esse ano. A MS Telecom, parte da Indiama... MS Telecom, vale a pena sublinhar que aquilo pertence à Sonangol. Exatamente, também estava programada para este ano. Doutor Jaime, a Unitel é a prova de que o Estado não estava caçado para gerir empresas. Mas isso, doutor Custódio, já terminou a sua participação no debate. Doutor Custódio, pode fechar, doutor Jaime. Quem não sabe gerir enquanto agente público não vai gerir enquanto agente privado. É uma questão mesmo de incompetência das pessoas, independentemente de como é que ele se posiciona. São incompetentes. São as pessoas incompetentes. Não servem para gerir as grandes empresas. Na China, onde dá um tiro na cabeça, a empresa pública funciona. Doutor Custódio, o que é isso? Então, doutor Jaime, o que é isso? Isso faz-me lembrar um vídeo que está a circular aí na internet, dizer o quê? na Coreia do Norte, em que o presidente está a examinar os ministros. Quem reprovar na prova... Isso é para dizer que o problema